Ok. Então, pessoal, boa tarde, né? Nós teremos a nossa aula hoje de introdução à disciplina de extensão rural. Vamos falar um pouco de conceito, de realidade rural, um pouquinho da minha experiência enquanto extensionista, tá? E, muito bem. Ah, É importante a gente pensar um pouquinho no desenvolvimento, né, da humanidade, a gente contextualizar um pouquinho, e bem mais atrás, né? E fazer uma reflexão, né, de como que, de onde nós viemos, onde nós estamos, né, e para onde vamos, né? E eu acho que um dos grandes marcos da questão da produção de alimentos, da agronomia, da nossa espécie, da evolução, um dos maiores marcos é a agricultura, né? Então, o homem ele começa a fazer agricultura há 10 mil anos atrás. É uma coisa que a gente tem que saber, né? Quantos mil anos, mais ou menos, que a gente faz agricultura, né? Então, aí a agricultura tem em torno de mais de 10 mil anos, um pouquinho, né? E um outro grande marco, né, foi a Revolução Industrial, né, que o homem passa em vez de dar martelada, o homem passa a cria engrenagem, né? E aí cria-se, então, a máquina. Então, foi a Revolução Industrial que fez com que o mundo, né, mudasse, né, radicalmente sua forma de viver. E a gente vive hoje uma grande mudança também, né? A geração de vocês já nasceu nesse mundo da informática, da internet, né? Diferente da minha geração que não viu isso ainda, né? E, e que a gente está aí, né? Passando por esse momento e agora infelizmente, por uma crise terrível que é essa questão da pandemia, né? Então, o computador, né, a internet mudou radicalmente a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar o mundo. Antes, a gente vivia uma era, né, que o que era industrializada que era moderno, que era tecnificado, que era inovador. Não é mais assim, né? A indústria não quer dizer, não é sinônimo, né, de avanço, de desenvolvimento, né? Uma época em que a hierarquia, o status quo era o que valia, agora não, agora é o que você faz, né? É a nobreza das missões. Uma época da democracia representativa para uma época da real democracia, né? Não basta ser pai, tem que participar. Da mulher, né, assumindo diferentes papéis, e de uma época que os recursos naturais, que eram tidos como inesgotáveis, agora a gente fala de sustentabilidade, de economia circular, né? Então, pessoal, as mudanças elas são muito rápidas, né? Um termo que antes a gente não estava em voga, agora passa a estar e assim vai, né? Um telefone que antes, né, na minha casa, tinha 50 anos que tinha um telefone preto, né? Aí, de repente, eu nem sei, né? Eu nem sei contar para vocês quantos aparelhinhos de celular eu já tive, né? Até vocês que são jovens, vocês já tiveram trocentos modelinhos, né? Então, essas mudanças rápidas, elas têm colocado para as sociedades, para nós, né, muitos desafios, né? E entre esses desafios é a produção de alimentos. E a produção de alimentos aliada à conservação dos recursos naturais, porque são desses recursos naturais que nós produzimos alimentos, né? Então, não existe pensar só em questões ambientais, esquecendo que nós precisamos de comida, né? Nós precisamos de alimentos. Dessa forma, surge esse conceito, então, da agricultura sustentável, e que é o caminho a ser trilhado, né? Não tem outro, tá, pessoal? Então, a gente já comentou, né, essa questão da sustentabilidade, quer dizer que eu vou usar os recursos naturais, mas eu não vou exaurir esses recursos, né? Eu vou garantir que as gerações futuras, elas passam, elas tenham acesso a esses recursos naturais para que elas possam, então, dar continuidade às gerações futuras, né? Aí eu pergunto para vocês, eu coloco essa reflexão, essa provocação, né? Qual que pessoal, o perfil do profissional para atuar no mercado de trabalho, né?
quais são as potenciais áreas de trabalho para vocês atuarem no mercado, né? Vocês estão na metade do curso, daqui uns dias vocês entram no mercado de trabalho. Muitos de vocês, alguns de vocês já estão trabalhando, eu sei, né? E, enfim, e a questão é essa, né? O mundo, ele precisa, mais do que tudo, de alimento, de energia, né? Nós vamos falar um pouquinho disso, né? Quais que são as prospecções dos próximos 50 anos, né? Mas vamos refletir mais um pouquinho, né? O que é a cidade, principalmente os grandes centros, né? Qual que é a visão deles do setor agrícola, né? Até pouco tempo atrás, essa era a visão, né? Até minha foto ficou ruim, né? A visão do setor agrícola do Jeca Tatu, né? Que é um personagem do Monteiro Lobato, né? Da década de 50, que falava que esse cara da roça ele era desatualizado, não tinha informação, né? Então, até muito pouco tempo atrás, o pessoal da roça era assim, né? Hoje não, né? Hoje, né? A agricultura ela é vista como um setor, né, extremamente importante para a comunidade, né? Então, essa desconstrução desses valores antirrurais, né, por conta dos nossos antecedentes históricos, né, ela vem sendo construída, né? Eu, particularmente, acredito que nós já vencemos essa questão dessa desconstrução, apesar que ainda existe um pouco, né, mas isso já foi muito desconstruído, graças a Deus, né? Porque ninguém vive sem comida, né? A comida é o nosso combustível, é o que nos move. E eu sempre digo que se a gente tiver um carrão, né, uma BMW, uma Ferrari, né, nós não vamos colocar qualquer combustível nesse carrão, né, para ele funcionar direito. E às vezes nós, enquanto pessoas, estamos colocando combustíveis ruins, né? Nós estamos esquecendo, né, o que é comida de verdade, né? Hoje tem médicos que estão ensinando o povo a comer de novo, né? Então nós somos profissionais que lidamos com a produção de comida, de alimento, né? Então é uma questão muito séria isso. E a Globo vem aí fazendo, né? A Rede Globo, que eu acho muito legal, eu adoro aquele Agrotec, eu acho muito bem feito, bem bacana. Há pouco tempo teve uma novela também, né, abordando a questão da sustentabilidade na agricultura, né? Muito legal. E aqui, só para, como informação, né, a primeira escola de agronomia do mundo foi na França, em Versalhes, né, em 1848. E no Brasil, a primeira escola de agronomia foi na Bahia, bem perto, ó, de quando se criou a escola na França. Ó, em 1875, cria-se a escola de Cruz das Almas no Brasil e, em 48, a escola de Versalhes, na França. Bom, essa matéria, esse artigo aí, eu peguei há muitos anos, eu já dava aula, né? Então eu nunca joguei ele fora. Olha que bacana isso, né? A riqueza virá do campo. O lendário investidor diz que os produtos agrícolas vão dominar os mercados e ironiza os corretores das bolsas americanas que terão que procurar emprego como tratoristas. Né? Então, pessoal, os agricultores serão os verdadeiros ricos. Né? A gente sabe quanto que está custando um saco de soja hoje, né? Então, eu tenho certeza que vocês não escolheram o curso errado, né? Nem eu. Quando eu saí da faculdade, o povo falava assim, agronomia é o curso do futuro, né? O futuro chegou, eu não tenho dúvida disso. Amém, né, professora? Aleluia, com certeza. É, Aqui a gente vê um pouquinho da evolução da agricultura, né? Ao longo aí dos trocentos anos, né? Antes, um caçador, né? Quando o homem era nômade aí, né? Ele precisava de 2.500 hectares para alimentar uma pessoa, porque era caça e coleta, né? Até chegar hoje, né, que nós precisamos de mais pessoas na cidade, menos pessoas no campo, né? Mas por conta das tecnologias, então, os 2.500 hectares que antes alimentavam uma pessoa, passa a alimentar 36 mil pessoas. Né? Então, para você ver a evolução. Isso aqui foi uma viagem que eu fiz nos Estados Unidos e me chamou muita atenção. Toda plaquinha lá na Flórida tem uma laranja, né? Os caras sabem fazer marketing, né? Isso é muito fofo, muito legal. Todos os hotéis, tudo que a gente ia, tinha suco de laranja, tudo da cor, assim, né? Eu falo que a gente tem que aprender, né?
e começar a valorizar essa questão, né, mais forte mesmo, essa questão do agro. E aí, galera, como uma aula introdutória, né, de extensão rural, né, falando desse mundo, desse universo agro, eu quero só relembrar para vocês, né, que com certeza, quando vocês foram escolher o curso, né, o que o agrônomo faz? Eu falo que a agronomia ela cabe em tudo, tá? A agronomia, tudo que você pensar, a gente está atuando, porque essa questão da cadeia produtiva, a produção, que dá suporte à produção, e até chegar no consumo final, é um universo, né? E tudo que a gente faz está baseado no agro, né? Então, pessoal, é maravilhoso isso. Então, eu só vou recapitular com vocês essas áreas de atuação, né? Então, desde a parte de tempo, de clima, né, que tem a ver com as safras, avaliação, perícia, cartografia, a parte de mapeamento, paisagismo, parques e jardins, eu coloquei uma carinha aqui, que são áreas onde eu atuo ou eu já atuei, tá? A parte de Aí biotecnologia. chegou a parte que eu queria, professora. Que bom! Paisagismo aí. Ah, é? Você vai ser Eu meu aluno. tô construindo uma casa e eu tenho um jardim lá para fazer depois. Eu quero bater um papo com a senhora. Oh, que legal. Lá no 8º período você vai fazer a disciplina. Pois é. Biotecnologia, fisiologia vegetal, a parte animal, irrigação, drenagem, energia, máquinas, né, mecanização, administração agroindustrial, tecnologia de produção, né, que é essa parte de transformação, é uma disciplina que eu trabalho também, e eu trabalho com o pessoal que tem algumas agroindústrias, controle de qualidade pós-colheita, a parte de nutrição de plantas, adubação, topografia, manejo e gestão ambiental, manejo de microbacias, hidráulica, hidrologia, genética e melhoramento, deixa eu admitir aqui, pessoal. Genética e melhoramento vegetal, fitossanidade, a parte de manejo e conservação de água, manejo e produção florestal, a parte de classificação e levantamento de solos, sistemas agroindustriais, floricultura, gestão empresarial, marketing e agronegócio, construções rurais, microbiologia, fitotecnia, extensão rural e sociologia rural, né, que é levar o conhecimento, fazer levar a comunicação, relações, interrelações, né, porque nós vamos produzir alimentos com pessoas e para pessoas, né? Então essa relação, né, esse processo de extensão e comunicação ele é fundamental. Política e desenvolvimento rural é uma área que eu trabalho muito também. Economia, logística, técnicas e análises experimentais, a parte de comunicação, ética e legislação, né, que lida com os nossos conselhos profissionais, e a parte de educação, que é a formação, né? Muitos de vocês podem se embrenhar aí no mundo acadêmico e fazer mestrado, fazer doutorado, e voltar para ser professor na nossa escola ou em outras, né? Nós temos muitos ex-alunos que hoje estão na docência, estão na pesquisa, trabalhando com extensão, enfim, né? Então, pessoal, em linhas bem gerais, né, essas são as áreas de atuação do profissional, né, que é muito, muito legal. E, como eu disse, é um curso que proporciona desde a parte de engenharia propriamente dita, da parte de humanas, da parte de biologia, da parte de física, né? Então, é um curso que consegue ter essa macro, né, que tem muitas e muitas oportunidades, né? E aí, pessoal, a gente tem que pensar à frente, né? Pensar no futuro, porque às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa de visão, né? Quer dizer, ela é uma pessoa que está antenada, vive esse momento, mas ela está pensando o futuro, né? Então, diante dessa questão, eu perguntaria para vocês, né, quais são os 10 maiores problemas a serem enfrentados pela humanidade nos próximos 50 anos, né? Então, a gente está vendo aí, com essa pandemia, né, que nos deu uma sacudida aí nesse ano, né? Já tem um ano, né, praticamente, que nós estamos em quarentena, que nós estamos isolados, que nós estamos com medo de morrer, né? Nós estamos todo mundo tentando sobreviver, essa é a realidade. Procurando manter a nossa saúde física e mental equilibrada, para que a gente, se tiver contato com o vírus, esse vírus possa não nos atingir, né? Então, pessoal, obviamente,
O primeiro desafio é ficar vivo, né? Mas aí, Professora, as sim, outras duas também o desmatamento, né? E também sobre, como fala? O descongelamento das geleiras, né? No assim, caso, isso, aquecimento global. As com, duas principais também. com certeza, com certeza. Aí, pessoal, esse cara, né, o Alan Graham, nem sei falar esse nome, em 2000 ele ganhou o Nobel da Química fazendo essa reflexão, quais seriam, né, os principais desafios para a humanidade, né? Então, doenças, né, que a gente está vivendo agora. Então, vamos lá, energia, água, alimento, meio ambiente, pobreza, democracia, educação, população, doenças e guerras, né? E olha só, se você pegar a agronomia, né, ela está envolvida em quase tudo isso aqui, mesmo doenças, né? Para a gente não ficar doente, a gente tem que comer direito, né? Então, eu diria que 70% dos problemas da humanidade, a produção agrícola, a agronomia resolve, né? Verdade. Não é verdade, gente? Então, galera, olha só, quantas oportunidades, né? Que bom. E aí, né, quando a gente fala em extensão rural, em desenvolvimento rural, em produção agrícola, em sustentabilidade, né, em desenvolvimento sustentável, a gente, bom, se a gente vai trabalhar com extensão rural, né, a gente vai estender o conhecimento, a gente vai promover o desenvolvimento, né? É muito importante a gente saber que desenvolvimento é diferente de crescimento econômico. Tem a ver, né? Porque o desenvolvimento engloba também o crescimento econômico, né? Mas algumas pesquisas das últimas décadas demonstraram que o fato de um país só ter dinheiro não quer dizer que ele é desenvolvido, né? Então, às vezes até existe umas piadinhas, né? A pessoa ela é tão pobre que ela só tem dinheiro, né? Porque se ela não tiver saúde, acabou, o que o dinheiro vai adiantar, né? Então, em outros momentos na humanidade, se media o desenvolvimento com o PIB, com o crescimento econômico. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, gente, se mede o desenvolvimento de uma região, de uma cidade, no mundo, pelo índice que chama IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e não mais pela renda per capita, não mais pelo Produto Interno Bruto. Tá? O Amartya Sen, né, que é o pesquisador, que tem um livro dele, foi até a minha base teórica da minha pesquisa do mestrado, que chama Desenvolvimento com Liberdade. Por quê? Porque é isso que eu falei. Não adianta você ter dinheiro e morrer. Se pegar uma doença e ficar lá entubada agora, por exemplo, o que vai adiantar? Não vai adiantar nada, né? Então, o desenvolvimento ele é medido por questões de saúde, de educação e de dinheiro, tá? Então, é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça, porque às vezes você chega numa região como extensionista, né? Ou como pesquisador, e fala, nossa, mas por que esse pessoal vive assim? Eles poderiam ter muito dinheiro, porque eles poderiam produzir isso, aquilo outro, aquilo outro. Mas primeiro você tem que escutar aquelas pessoas. O que para elas entendem como desenvolvimento? O que para elas, o que as deixam felizes, satisfeitas, né? Porque às vezes o que é o conceito de desenvolvimento para você, de felicidade é um e para aquele grupo, para aquela pessoa é outro, né? Então, por isso que a gente tem que repensar alguns conceitos que parece que estão na nossa cabeça e que não é bem assim, né? E essa questão do desenvolvimento e o crescimento econômico é uma questão que nós vamos estar abordando aqui muito também, tá? Muito bem, e como a gente vê, né, como que é o cenário atual no mundo hoje da agricultura? Então, a gente vê o mundo rural hoje de uma forma diferente, né? A cidade e o campo hoje, cada vez mais, a necessidade de uma reconexão, né? Porque as coisas vêm do campo, mas hoje a cidade também produz muita coisa, muito alimento, né? Eu vou passar um vídeo para vocês, não hoje, se der tempo hoje, mas do desenvolvimento da agricultura na Holanda. Vocês sabiam que a Holanda é o maior exportador de produto agrícola do mundo? Né?
Então, pessoal, a Holanda, que é um paísinho pequenininho, exporta mais do que o Brasil, tá? Muito bem. A questão das cadeias curtas, essa coisa das cadeias longas, gente, isso não vai durar muito tempo mais não, tá? Porque o mundo está discutindo isso. Levar produtos, né? O alimento viajar, ele perde nutriente, ele gasta muita energia, né? Que é o combustível. Então, fala-se cada vez mais e mais de cadeias curtas, né? A questão da biotecnologia, da biossegurança, né, gente? Da onde vem o alimento, né? Todo mundo quer saber. A forma que as formas que a sociedade se organizam, né, para resolver os seus problemas, a questão da profissionalização, né? O Brasil já demonstrou que a sua agricultura empresarial é top, né? Então, hoje, o agronegócio da cana, dos grãos, do milho, da carne, arrebenta, né? E essa visão empresarial, ela tem que chegar na agricultura familiar, né? E devagarinho isso está chegando também, né? E a questão também da sustentabilidade, das boas práticas de produção, né? Da economia circular, né? Que é essa questão da sustentabilidade que a gente já abordou inicialmente, né? E outro conceito muito interessante, que é um conceito que surge na Europa, mas que nós já incorporamos também, que a agricultura não é só um espaço de se produzir alimento e energia e fibra, né? A agricultura, o espaço agrícola, o meio rural é muito mais do que isso, né? O meio rural é um sinônimo de qualidade de vida. Hoje as pessoas estão voltando para o campo, né? Para quando aposentam, para poder ter qualidade de vida, né? Então, hoje a gente tem a parte de turismo rural, que antigamente não existia, né? Nós temos um segmento que são os gêneros, a comida gourmetizada, né? Os vinhos, os queijos, enfim, comidas que para atender uma classe alta, mais exigente de consumo, né? Segmentos também, diet, fit, né? Naturalista, enfim, né? Então, a agricultura, o espaço agrícola é muito mais do que um simples espaço para produzir alimentos. E a gente tem também essa questão da biossegurança, né? Da onde está vindo a comida, né? Então, isso aqui é um cardápio em Genebra, né? Que fala que essa carne aqui pode ter sido produzida com antibiótico. Né? Então, o cara vai escolher uma carne dessa? Claro que não, né, gente? As próprias frutalistas, o HF, né, hortifruti, a partir de agora já tem uma lei que fala que elas vão ter que ser rastreadas também. Só não está sendo implantado por causa da pandemia, tá, gente? Mas já é lei, tá? Depois nós vamos falar disso também. A questão do comércio justo e solidário, se você chega na gôndola do supermercado, você sabe que esse produto ou aquele é produzido por comunidades de agricultores tradicionais, né? Então, cada vez mais a gente tem essas certificações, né? Esses selos de segurança, onde você tem acesso como aquele produto está sendo produzido, né? Orgânico, ambientalmente correto, é produzido por grupos de agricultura tradicional e assim vai. E a nossa região, né? Então, a gente está numa região muito rica, que é o Cerrado, né? Mineiros está numa região divisora de águas, né? Nós temos aqui o aquífero Guarani, né? Que somos área de recarga, uma região de nascentes também, né? Então, é uma região extremamente rica em se falando em produção agrícola, em se falando também de biodiversidade, né? Então, a gente está numa das últimas fronteiras agrícolas do mundo, tá? Como eu falei, região divisora de águas, né? Aqui está Mineiros, né? O município, aqui está a bacia do Araguai, que vai desaguar lá na bacia do Amazonas, aqui está o Pantanal e aqui está a bacia do Prata, né? Então, a gente está dividindo água aí com o continente, né? O aquífero Guarani, que é a área de recarga, né? Esse vermelhinho aqui é a área de recarga. Nós já tivemos a oportunidade aí de participar de vários trabalhos, né? Publicando trabalhos, principalmente em relação a essa questão da região divisora de águas, do aquífero Guarani, né? Então, eu tive a chance, né, de participar de vários grupos de pesquisa, de trabalhos de extensão. Isso rendeu já muita publicação. E mais recentemente, assim, particularmente, eu tenho trabalhado muito com essa questão da agricultura familiar, né? Um pouco dessa coisa com a agricultura empresarial, eu trabalhei há uns anos atrás e agora, hoje, atualmente, eu estou muito ligada às questões da agricultura familiar, não deixando também de trabalhar
nesse enfoque de sustentabilidade com a agricultura empresarial, tá? Então, também tive a oportunidade de trabalhar, de publicar muita coisa também. E, a partir da minha vivência, né, falando um pouquinho do meu trabalho, né, então eu fiz a graduação na década de 80, vocês não tinham nem nascido ainda, né? Na época, fiz vários estágios, né, e logo tive a oportunidade de vir trabalhar no estado de Goiás, me formei lá em Minas, e vim trabalhar na Emater, e nisso o curso de agronomia começava e o pessoal me convidou para dar aula, e eu estou aqui até hoje, né, até aposentar. Então, eu sou professora e extensionista rural, né, como analista de desenvolvimento rural na Emater desde 93, 94, né. Com a agricultura empresarial, então, eu venho trabalhando e vim trabalhando muito nessa vertente da gestão ambiental, de se conciliar a produção com a conservação, e na agricultura familiar, sempre também pensando aí na produção de alimento limpo, bom, preço justo, né? Trabalhando aí nesse viés da agroecologia. E um outro trabalho que a gente vem fazendo, né, que é a questão dos jovens, né, assumirem as propriedades rurais, nessa coisa da transição da sucessão familiar, que é um trabalho bem bacana, que a gente já vem vendo frutos, né, já vem dialogando aí com a geração nova, bem legal. E uma outra área que eu atuo muito é a parte de paisagismo, de jardinagem, né, que eu presto consultoria nessa área, sou professora nessa área, e tem dentro da Emater um projeto de extensão também, que é o Clube de Jardinagem. Muito bem, galera. Falando um pouquinho, então, dessa questão da sustentabilidade da agricultura, né, e pensando um pouquinho no currículo do nosso curso de agronomia, né, e eu acho que essa disciplina da extensão rural, ela vem mostrar para nós que a agronomia ela é muito mais do que, como eu já disse, o sistema de produção propriamente dito, as fitotecnias, né, é muito mais do que isso, né. Eu, particularmente, digo que eu sou agrônoma de gente, muito mais de gente do que de terra e de solo, né. Porque, como eu disse, né, a gente pode se embrenhar aí nas diversas áreas aí do que envolve a agronomia, né. Muito bem, aqui só para falar um pouquinho dessa questão do pensamento sistêmico, né, da visão sistêmica, né, que a gente tem na fazenda a produção de gado, a produção agrícola, né, mas em volta disso a gente tem a parte do mercado, a parte do clima, do meio, de como isso é tratado, né, então é uma visão sistêmica, né, que uma coisa depende da outra, né. Essa visão sistêmica está ligada aqui também, né? Quando a gente entra no curso de agronomia, a primeira coisa que o tio ou o avô faz é levar a gente num pé de laranja e perguntar que doença que é aquela e que veneno que joga, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? É uma tristeza, eu acho. Mas a gente está com essa visão linear na cabeça, né? Mas, na realidade, se está tendo uma praga, se está tendo uma doença, é porque alguma coisa no sistema está desequilibrado, né? E por isso a visão sistêmica, por isso que eu gosto de agroecologia, né? Porque na agroecologia a gente faz muito mais pergunta, né? Do que só ter uma resposta. Porque aqui você pode fazer o veneno, né? O remédio, sei lá, o defensivo, o agrotóxico, e resolver o problema momentaneamente, mas depois ele volta se a gente não atacar a causa, né? Eu gosto muito dessa figura aqui, né? Que às vezes o pessoal quer vender algum produto, algum insumo, falando que vai defender seu gado. Não vai defender nunca se você não fizer, por exemplo, se a genética desse gado não está adaptada à região, se não tiver comida, né? Então, não vai ter remédio no mundo que vai salvar a sua produção, dependendo da forma que está sendo manejado, né? Ou dependendo de outros fatores, né? E o que se propõe, né, o que se busca é isso, né? É valorizar as questões ambientais, todas as formas de vida, respeitar, né? E produzir alimento, produzir fibra, produzir energia com qualidade, né? A gente está numa das regiões do mundo mais fantásticas, né? Nós estamos na beiradinha, nós estamos numa reserva da biosfera e temos aqui um patrimônio natural da humanidade, que é o Parque Nacional das Emas, né? E a reserva da biosfera começa aqui no Parque das Emas e no Pantanal, né? A reserva da biosfera do Pantanal. Isso reconhecido mundialmente, né, gente? E é isso que a gente quer, né? A gente quer ter acesso a alimento de verdade para que a nossa saúde, ó, vá lá em cima e a gente possa aí viver bem. E a extensão rural, galera, o que tem a ver com isso tudo? Tudo, né? Tudo e mais um pouco. O que é a extensão rural, né? É um serviço de educação não formal, de caráter continuado no meio rural, que promove processos de gestão,
produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, incluindo atividades agroextrativistas, florestais e artesanais, né? Extensão rural, pessoal, é promover o desenvolvimento, né? Esse aqui é um link no Instagram que eu sigo, né? Chamou Extensionista, eu recomendo aí para vocês, depois eu passo o link. E aqui a gente tem uma lei, né, que fala de um Plano Nacional de Extensão Rural, que é o PNATER, tá? Que a gente vai falar dele também mais aí para frente, tá? A gente tem muitos autores que trabalham aí dentro do contexto, né, da extensão rural. A gente vai falar disso, o que é extensão rural, o que tem de diferente de assistência técnica, né? Mas trazendo aqui para vocês mais alguns conceitos, a gente tem que a extensão rural é um processo educacional que objetiva ajudar, né, o povo, considerando o povo aqui indivíduos, instituições, interpretar e responder de maneira apropriada as mensagens de mudanças que interessam a promoção do desenvolvimento socioeconômico do meio rural através de forças vivas da propriedade. Extensão rural é um processo educacional baseado no conhecimento da realidade rural e adequado às necessidades do meio, tendo a participação da família, dos líderes da comunidade e o apoio das lideranças locais. Galera, deixa eu só interromper aqui a gravação.